E essa paralisação já impactou a divulgação de dados econômicos importantes no país. A nossa correspondente, a Mariana Janjacmo, traz os detalhes para a gente ao vivo. Mariana, como está sendo esse primeiro dia de paralisação aí, hein? Quais os impactos previstos? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite a todos. Leandro, caótico, porque a gente já percebe os efeitos desse shutdown, já funcionários essenciais trabalhando sem receber pagamento, parques nacionais parcialmente abertos, ou seja, algumas áreas abertas, outras fechadas. Também, como você disse, a divulgação de dados estatísticos está sendo prejudicada. Olha, a Agência de Estatísticas dos Estados Unidos, o Bureau of Economic Analysis, disse que a divulgação dos dados está suspensa até que o Congresso concorde em aprovar um projeto de orçamento, ou seja, dados importantes, dados econômicos importantes para os Estados Unidos, para os investidores, para o mercado, para o mundo todo, não devem ser divulgados até que se chegue a uma solução para esse impasse. É um impasse difícil de resolver, Leandro, porque está difícil conciliar as posições de democratas e republicanos. Os republicanos têm maioria no Senado, mas não é uma maioria grande o suficiente para que possam aprovar o orçamento sem os votos dos democratas. Os democratas se recusam a dar esses votos sem algumas garantias dos republicanos, principalmente ligadas à área da saúde. Os democratas querem a aprovação de subsídios, a extensão de subsídios para o plano de saúde para os mais pobres, que acabaria no final deste ano. Os republicanos acreditam que esse assunto tem que ser tratado em um projeto diferente e os democratas, então, não estão cedendo, não estão dando esses votos, e aí o país está em shutdown. E existe todo, claro, um jogo político atrás disso, com a Casa Branca culpando, então, os democratas. Eu mesma, ontem a gente falou sobre aquele vídeo que estava passando lá na sala de imprensa da Casa Branca, com os próprios democratas falando sobre os efeitos ruins, as consequências negativas de um shutdown para um país, porque o shutdown é tão terrível para os Estados Unidos. Então, a Casa Branca culpando bastante os democratas nesse momento, os democratas culpando os republicanos, e no meio disso uma preocupação adicional para essa situação, que é a possibilidade de demissão de funcionários, porque, como eu disse, Leandro, funcionários considerados essenciais estão trabalhando mesmo sem pagamento, como, por exemplo, controladores de tráfego aéreo. Agora, os outros entram em licenças não remuneradas. Mas o que a Casa Branca diz é que pode usar esse momento, esse shutdown, para cortar esses empregos de vez, para demitir essas pessoas. Foi uma ameaça feita por Donald Trump, que agora ecoa também nos discursos de outras autoridades, como o vice-presidente americano, J.D. Vance, que falou sobre isso hoje numa coletiva de imprensa na Casa Branca, e o chefe de orçamento da Casa Branca, Ron Volt, que também falou sobre isso numa ligação com republicanos da Câmara hoje, dizendo que essas demissões podem acontecer dentro de 1 ou 2 dias. Ou seja, a situação de shutdown não é nova aqui nos Estados Unidos, já aconteceu outras vezes, mas agora preocupa especificamente por essa questão das demissões e por esse cenário polarizado que fica difícil, deixa difícil a gente ver qualquer tipo de solução, de acordo num futuro próximo. Lembrando que o shutdown mais longo aqui dos Estados Unidos aconteceu ainda durante o primeiro governo Trump, entre 2018 e 2019, quando o governo ficou paralisado por 35 dias, até que a situação se tornou insustentável, com as pessoas, esses funcionários essenciais, ligando, deixando de trabalhar, estavam exaustos, estavam ficando doentes, sobrecarregados, porque, claro, você tem menos gente, e aí a situação foi ficando insustentável. Então o governo reabriu, houve um acordo ali. Agora, dessa vez, a gente não sabe exatamente como é que isso vai funcionar, e amanhã o Congresso tem uma pausa pelo feriado judeu do Yom Kippur, então só no final da semana que os congressistas devem voltar para o Congresso e tentar aprovar novos projetos. Leandro. Obrigado, Mariana, pelas informações. Mariana Janjacmo falando ao vivo dos Estados Unidos.